Voltamos com o Tarobá Rural e agora eu vou conversar com o Fábio para saber um pouquinho mais das consequências dessa séria estiagem que o produtor rural passa. Conta para nós quais são elas. A principal consequência que afeta os interesses do produtor agrícola é a perda de produtividade. Então, mesmo em uma época já conhecida historicamente de menor quantidade de chuvas, menor precipitação, esse ano, de uma maneira atípica, isso foi muito intensificado. Então, o que o produtor quer quando ele tem a produção? Ele quer dados produtivos, ele quer sacas por hectare. Então, a própria fisiologia da planta é afetada por essa falta de água, independentemente da fase em que o milho se encontrasse, né? Então, no início do desenvolvimento, essa falta de água vai afetar um determinado problema do próprio desenvolvimento vegetativo da planta. Passando esse desenvolvimento vegetativo, acaba afetando enchimento de grãos. Então, o que é o enchimento de grãos? É o que dá o peso, né? É o que dá realmente o que o produtor precisa para que ele venda o produto dele. Então, o primeiro impacto para o produtor agrícola é a perda de produtividade, né? Faltou água no momento em que o grão foi fecundado, o enchimento do grão foi deficitário, aí o peso diminuiu e isso repercute diretamente na venda, né? No lucro e no não retorno ao produtor agrícola desse investimento inicial. Então, como a gente pode observar aqui, existem diferentes épocas em que essa seca que já conta aí com muitos dias, que afetou o milho nas suas diferentes fenologias, nas suas diferentes fases, desde a germinação, o estabelecimento do estande de plantas, ao pendoamento, ao desenvolvimento das espigas e assim. Então, o principal efeito no final, né, que é o que o produtor almeja, o produtor quer no final, é a produtividade. E isso repercute desde o início do desenvolvimento da planta até a produção do grão em si. Então, na sua opinião, o preço também vai refletir nesse cenário, né? Certamente, né? Porque a partir do momento que ele diminui a produtividade, ele está colhendo menos produto por área. Então, ele almejava uma produção determinada, vislumbrando as situações históricas de chuva no período. Ele já vislumbra isso. Quando se intensifica essa ausência, o que acontece? Ele vai produzir uma menor quantidade de produto por área. Existem regiões que já tem estabelecido quedas de 40% de produtividade por causa da chuva. Aí quando a gente fala por falta de água, não é somente a falta de água para a planta em si, é também a falta de água para a planta em si, mas junto com a estiagem traz problemas de aumento da quantidade de algumas pragas, doenças que teoricamente não aconteceriam em situações normais de umidade, de precipitação, acaba potencializando. Aí o que o produtor tem que fazer? Abrir mão de produtos que ele não teria que aplicar em situações normais. E isso aumenta o custo de produtividade dele e de uma planta, de um produto que ele acaba não colhendo, né? Com a diminuição da produtividade por causa da estiagem. Aqui a gente está numa área, pessoal, que realmente é o que reflete exatamente o que está acontecendo com o produtor rural, né, Fábio? Exato. A gente pode ver, então, o pouco desenvolvimento da planta, né? A planta fica menos desenvolvida em termos de porte geral, de arquitetura geral. A produtividade, como a gente pode observar, ela fica instável, ela fica com problemas de produção mesmo, né? De fertilidade dos grãos, de fecundação dos grãos, uma desuniformidade da formação de espigas. A gente pode observar que não colhe nada? Nessa área aqui, por exemplo, não vai colher nada? Vai colher bem pouco? Vai colher bem pouco e a gente vai observar que serão grãos mais leves, com problemas muitas vezes de desenvolvimento de enchimento para que dê o peso final, plantas com desuniformidade, com espigas formadas, outras com espigas ainda não formadas. Então a falta de água ela gera para a planta e para o produtor agrícola um caos geral. É uma desuniformidade, o que repercute em maiores custos de produção e menor produtividade. Vamos ver de perto, então, o comparativo real, né? Com 3 espigas diferentes, né? Exato. Então, aqui a gente tem essa situação que o produtor agrícola enfrentou, né? Que a gente pode observar aqui as plantas deficitárias, menos desenvolvidas, coloração diferente, né? Elas estão mais... não fizeram tanta fotossíntese, não se desenvolveram tão bem. Aí, a gente pode observar no lado do ensaio, onde houve o fornecimento da água em
todo o período para a planta, que seriam as condições ideais para o produtor agrícola objetivar e alcançar os índices de produtividade dele, uma situação totalmente diferente, né? Uma planta mais desenvolvida, uma planta maior, uma uniformidade de formação das espigas. Então a gente pode observar que no dossel das plantas da lavoura, as espigas elas estão todas praticamente na mesma fase de desenvolvimento, com os grãos fecundados, enchendo os grãos e dando peso final que repercute numa produtividade esperada. Fábio, para finalizar então, aqui pessoal, a gente consegue ver exatamente a diferença do grão. Exato. Um sem chuva, uma com chuva mais ou menos e essa com chuva absolutamente ideal. Exato. Então a gente tem 3 condições diferentes de plantas aqui, da mesma cultivar, do mesmo material, mas sobre as diferentes condições às quais nós fomos submetidos, né? Então a gente pode observar aqui uma produção, uma formação melhor dos grãos, né? Os grãos ainda estão se formando, mas eles estão numa situação ideal de desenvolvimento, de enchimento desse grão, né? Para que ele tome peso, para que ele dê o que o produtor almeja, que é um maior peso de grãos para maior produtividade. Aqui, as plantas que passaram por uma situação de falta de água num momento muito crucial, que é o enchimento do grão, a gente pode perceber que os grãos foram fecundados, eles estão em início de desenvolvimento. Olha como tá tardio, né? E aqui já perdeu, então, não tem como. Aqui já perdeu, né? Ele pode até ser que ela se desenvolva um pouco mais, esses grãos vão se desenvolver um pouco mais, vão aumentar um pouco mais de tamanho, mas eles nunca chegarão no patamar de uma planta que não sofreu estresse como dessa. Essa é a maioria que a gente vê no Paraná. E essa é a maioria que a gente vê no Paraná, infelizmente, né? Qual o problema aqui? Problema de fecundação, a parte de formação do grão deficitária. Isso não serve para nada, Para nada. Pro produtor agrícola que almeja a produção de grãos, isso aqui para ele é perdido, né? Isso não conta como produtividade, isso às vezes nem é colhido. Fábio, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que a gente consegue ter uma noção realmente do que a dificuldade do produtor rural está passando nesse momento. E eu agradeço a entrevista. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de apresentar aqui, de difundir essa tecnologia e mostrar, né, que a gente tem aqui um sistema de monitoramento, que a gente consegue quantificar, verificar essas situações para orientar melhor o produtor agrícola para que ele fique melhor preparado, né, para essas situações inerentes, que é o clima, por exemplo, que muitas vezes muitos produtores não têm o controle. Eu falo agora para você aqui no Tarobá Rural de produtos de qualidade, fresquinho, que vem direto do campo, passa pela indústria com todo o controle de qualidade e vai para a sua casa, para a mesa da sua família. São os produtos da Cevale. Por quê? A Cevale tem aquele selo de garantia que vem do campo, porque tem mais de 21 mil associados e 10 mil funcionários envolvidos na produção de cortes in natura de frango e peixe. Você já provou o verdadeiro filé de tilápia? É Cevale, gente. Desde o corte, o sabor. Eu te conto esse segredo aí todos os domingos, né? O rendimento final do produto pronto não tem igual. Comprove. Rendimento, qualidade e sabor se coloca à mesa com Cevale. E você confere agora a cotação pecuária desta semana. A arroba do boi fechou em Londrina e Maringá a R$ 180 e em Campo Mourão a R$ 185. A arroba da vaca fechou em Londrina a R$ 165, em Maringá, R$ 162 e em Campo Mourão, a R$ 175. O quilo do suíno fechou em Guarapuava a R$ 3,70, em Maringá, R$ 4,40 e em Campo Mourão, a R$ 3,80.